Vai ter agora o doping eletrônico, o doping da biociência. Que perguntaço, muito boa pergunta. Ou vai ter essa Olimpíada ainda? Muito filme. Tá chegando isso, hein? Porque no Japão já desenvolveram uma vacina que o cara enxerga. Saiu já. Um cego tá enxergando com a refazendo. Mas tem muita coisa já que não é divulgada. Essas implantes é uma delas. As próteses hoje não são implantes e não é à toa que o que ele falou é tema de um filme chamado Bionics. Ou Bionics. Vamos bem brasileiro, Bionics. E é nacional. E eu fiquei chocado por ver que foi uma produção, né, com atores brasileiros. E é exatamente isso aí que ele fala. Já existem implantes que com esse nível, tanto para pernas, braço e tudo, e as competições, elas já são também vamos dizer, já é regulamentado já, né, permitido o uso justamente de atletas com esses biônicos já. Tanto que quem não é biônico tem um ou outro tipo de jogo. Que é uma das ideias que também sempre foi colocada na mesa. Vamos fazer então a Olimpíada com pessoas que estão fazendo uso e outros que não estão. Seria ótimo. Mas nesse caso aí, se fosse deixar uma coisa universal, eu acredito que fazendo parte do que foi, vamos dizer assim, tido como normal, não será considerado doping. É como a cafeína, quem diria, né? A cafeína era considerada doping. E atletas foram advertidos por conta dessa. Hoje é de quê? Jesse Owens por ali, naquela época? Não, bem depois, até, se não me engano, até 80... Que é um estimulante, né? Até 84, se eu não me engano, Los Angeles, isso aí eu tenho certeza. Um pouquinho depois, a WADA 2000, a Olimpíada... Daí todas essas ínibes, né? Efedrina, tem alguma... Pois tem uma coisinha, mas... É estimulante do mesmo jeito, né? Cocaína, cafeína, efedrina, tudo que é maisina tem um... mas viu qual é o tanto de cafeína, né, para chegar realmente a ser doping, não é tão produtivo como antes, né? Na época sabia-se, né? Então, eu acredito que com o avançar, isso aí vai fazer parte, viu? A gente vai agora para avanços e perspectivas futuras, né? Novas tecnologias no controle de doping, testes genéticos, biomarcadores, monitoramento contínuo. A biotecnologia como aliada ou inimiga do esporte limpo? Como é que você vê esse panorama aí, desse novo forma de controle de doping? Tudo isso que você falou já é realidade. Já é realidade. Já é realidade. Esses foram realmente os avanços nesses últimos anos. Acredito que o mais recente ainda foi, e tem sido, na verdade, o que chama-se passaporte biológico. Então, os atletas de alto rendimento, aqueles que... Mas até nesse ponto existe também o lado político disso. Alguns atletas são mais testados que outros, não é? Eu tenho exemplo de uma atleta brasileira, sem citar nome, mas eu lembro que ela foi testada em um mês 4 vezes. Se você já fez um exame, já é o suficiente, porque esse exame, se você fizer 1 semana depois ou 2 semanas depois, o que foi utilizado vai ser detectado. Mas ela fez 4, porque estava numa competição e etc. Ok. Mas além disso, né, a questão não é só ser testada, a questão é que já faziam isso, já fazem isso, já faziam e começaram a fazer exames fora de competição. Cara, então, exatamente. Então, às vezes você estava treinando, né, o atleta estava aqui. Isso é muito comum, foi muito comum no meio do UFC, até que o Dana White baniu a usada do UFC, que o UFC era assim, o cara tava treinando, chegava a usada lá, os atletas do UFC saíam correndo pela porta do estúdio. Como a usada assinou com a WADA, ok. Se você não faz parte, você não está monitorado. Ou seja, a NBA também não está assinada lá com a WADA. A NBA não está, a NFL também não está, nem a Liga de Basquete, nem a Liga de Futebol americano, e nem de beisebol. E vários outros. E vai tudo pode. Vários outros. Vale o show, né? E a gente vê que ali, a gente está falando isso até agora.
Ali é talento, tem muito talento. Não É, adianta, não adianta isso dar suco. isso dá um novo podcast. O que é que vale mais? É o show do esporte, show, esporte, entretenimento ou esporte? Isso sempre tá. O freak show, o show, você lutar o MMA pelo show, ou o esporte pelo show, ou pelo o chato do esporte. Porque o esporte tá ficando chato também. Então, assim, esporte como entretenimento, valia tudo para ter um show com performances de todo mundo no pico para o show do esporte. Aí é uma questão ética também, se dá um bom podcast, quais os limites éticos disso, de profissão, mas se o esporte é um show, por que não liberar o show? Mas já acontece isso. O NBA é show mesmo, é um show, e os caras ali é talento puro. Claro, tem muito treinamento, tem regras diferentes e tudo. O futebol americano, né, já tem filmes, inclusive, falando de outras consequências, né? O concussion mesmo, que... Enfim, tem muita coisa nesse meio. Como as universidades, a gente indo para um caminho de educação e prevenção, né? Como as universidades e academias podem atuar na prevenção do uso indevido de esteroides? Ali na formação. Informação. Por isso que eu quero crer que é por isso que eu consigo falar com todos no meio em relação a quem fez uso, quer usar, não usou, já parou, enfim, quem pesquisa, quem não pesquisa, porque antes de tudo é ser verdadeiro, ser autêntico. Então, tem falando sobre hormônio no livro? Tem. Tem falando como que se usa, tem também. Tem falando o que é bom? Tem. Tem falando porque também tem. Então, esse tipo de informação, ela tem que ser aberta. E é incrível que hoje você tem acesso a tudo, às vezes apenas aqui, e às vezes você não sabe como buscar. Mas, antes de tudo, é informar. Então, assim, tem condições de conseguir grandes performances, etc., com outros recursos que são ergogênicos. Eu estou falando de recurso realmente que vai ajudar a melhoria da performance. Não estou falando de uso de hormônio, porque até isso entrou como um codinome, sem haver necessidade de uso de hormônio. E existe também como se utilizar o hormônio, dependendo da particularidade, sem ter todas essas consequências. Então, é informar, se é na academia, é informar. Vamos fazer palestra a respeito, quer converse. Não vou falar sobre isso. Não, isso é coisa do inferno. Não, não tem que falar, entendeu? Mesma coisa nas escolas. Mas é incrível que mesmo hoje, né, pleno já século XX, a gente tem resistências contra isso. Eu tive resistências em colégio para fazer pesquisa, colégio que eu trabalhei como professor já, tanto de educação física, treinamento, academia, na parte acadêmica de faculdade, existem resistências. Não, porque a gente não quer ver, não pensar que vai estar usando, não, ao contrário, né? A gente está informando, a gente está buscando informar, e não negar a informação. Agora, se você tivesse aqui um momento de dar uma dica para profissionais de saúde e atletas, que dica você daria como uma das maiores autoridades de uso de anabolizante sobre esse tema? Estude. Essa é a dica, estude. Assim, a gente acabou de falar de informação, mas, se eu não me engano, eu até concluo assim, né? A pior droga é a ignorância. Essa mata mais do que qualquer droga. Então, estude, corra atrás, não sabe como, pergunte a quem, né? Mas você é responsável do que você faz para si. Por isso que doping, inclusive, o que aconteceu com o Ben Johnson, muitos falam, né, trazendo, você fez uso. Ele afirma, não, eu fiz uso durante muito tempo, mas não foi essa substância. Olha só, o que significa? Que mesmo que alguém tenha sabotado, não importa. Se constou na amostra dele, ele que responde. Então, hoje, até os atletas, como é que você não é negar a informação, é falar, só você é atleta, está competindo em alto rendimento, nem a água mineral de outra pessoa você deve aceitar.
Veja a delegação norte-americana quando viaja. Eles levam até água mineral. Porque isso existe muito. Eu posso chegar aqui e colocar o Afrin, né? Lá, do Maranhão. O puro suco aí, Coloco lá, puf, né? acabou. Pronto, batizei a água dele, ele tá com. Tava lá com epinefrina, alguma coisa lá, bebeu, tá no sistema. Quem vai responder é ele. Então, assim, inclusive o fato de você negar, fazer o exame é considerado também. Você é também advertido ou suspenso por conta disso. Aqui mais uma pergunta aqui. Se você tivesse a oportunidade de conversar com um atleta que foi banido por doping, exemplo, Ben Johnson, o que você perguntaria para ele? Hum. Eu já conversei já com atletas. Eu tenho um amigo assim que já. Interessante o que eu já perguntei e já respondi é como ele se sente, né, em ter sido pego, como ele se sente ter sido pego, sabendo que tem vários outros também usando a mesma coisa. Existe muita revolta, né? Então não é à toa que o caso realmente do Ben Johnson foi emblemático. O do Lance Armstrong também foi muito, porque o ciclismo, no caso da prova Tour de France em si, ele não é feito por um só atleta, é uma equipe. Então, o Lance era a equipe inteira dele. Né? Existe um filme falando também, é quase que um documentário. O filme ele é chega a quase 100% de tão fiel dos ocorridos, né? E era a equipe dele. E quem foi banido, quem foi punido, foi ele. Fechando aqui o nosso podcast voltando a falar do seu livro, essa obra aí tão relevante para a comunidade científica de Health and Fitness. Como foi a recepção da sua obra para a comunidade acadêmica e esportiva? Todos esses anos, se você for fazer um overview, não quando você escreveu, eu quero ver a sua visão hoje já transladada a todos